Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Terça-feira, dia 5 de março de 2024, está no ar mais um Bichos Tagarelas. Ex-chefes de forças implicam Bolsonaro em depoimentos. Empresa contratada em prisão pode estar por trás de fraude bilionária. Projeto de lei pode inserir quase 800 mil motoristas em sindicatos. Estupros na guerra, reféns mantidos em Gaza foram submetidos à violência sexual. Apelos pela paz marcam o Dia Internacional da Conscientização sobre o Desarmamento e a Não Proliferação. Os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente em Nova York, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística, e obviamente as duas manchetes internacionais são da Rádio ONU, a nossa grande parceira. Bem, vamos começar a trabalhar. Um esquema bilionário de terceirização com laranjas, empresas de fachada e suspeitas de fraude em licitações está por trás de contratos sensíveis nos principais órgãos públicos do país. Ligado ao ex-policial civil e ex-suplente de deputado distrital Carlos Tabanês, o grupo é formado por pelo menos 11 empresas que concorrem nas mesmas licitações, simulam negócios entre si para inflar balanços e ganham contratos até em prisões de segurança máxima. A R7 Facilities, toca obras na Penitenciária Federal de Mossoró. Das 11 empresas, 6 se destacam nas licitações com o poder público. Entre elas, a mais bem-sucedida em assinatura de contratos com o governo federal, a R7, com contratos que somam mais de R$1 bilhão desde fevereiro de 2021, quando passou para os nomes de laranjas. Depois vem a Defender, R$338 milhões, a C Segurança, R$41 milhões, a K2 Conservação, R$15 milhões, a GSI, isso aqui é até deboche, que tem o GSI, o nosso serviço, de inteligência, 14 milhões, a GSI Gestão de Segurança, 6 milhões, o grupo soma R$1,5 bilhão em contratos com o governo federal, Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal, desde fevereiro de 2021. Do montante, 668 milhões foram assinados ou renovados em 2023 e 2024, já no governo Lula. O esquema aponta sempre para Tabanês e para o empresário Edson Júnior, o Edinho, além de 6 empresas com contratos milionários, como aponta o jornal O Estado de São Paulo. A R7, com seus contratantes para serviços particulares, 2 teriam contratado a R7 para serviços de manutenção e reforma por 40 milhões. Ambas, porém, não operam nos endereços que declaram a Receita Federal. A GEG Empreendimentos, que está em nome de Eliselma Costa Alves, ex-secretária de outra empresa do grupo, a B2B. A reportagem do Estado de São Paulo encontrou Eliselma numa clínica de estética em Taguatinga, a 23 quilômetros de Brasília. Ela disse só ser dona da clínica e que desconhece a GIG e a R7. O contador da clínica de Elis é Gildenilson Torres Laranja, que aparece na papelada como dono da RS7. O que a sociedade espera que rapidamente todo esse pessoal vá para a cadeia
E esse esquema não deve ser o único esquema de fraudes em licitações. Então, que coloquem um reforço da Polícia Federal, que coloquem a Polícia, a Receita Federal, todos para combater essas fraudes, que não é a única no governo federal. E nem vocês viram que ela tem tentáculos no executivo, judiciário e legislativo. Então, chegou a hora de tocar, de mandar esse pessoal para a cadeia e investigar o roubo que está acontecendo com o dinheiro público que é de vocês. As Nações Unidas marcam neste 5 de março o Dia Internacional de Conscientização sobre o Desarmamento e a Não Proliferação. A mensagem assinalando a data, o secretário-geral destaca que é preciso imediatamente reduzir as armas. Os eventos pelo mundo promovem a consciência e a compreensão do tema entre o público, especialmente os jovens. O líder das Nações Unidas descreve a realidade de um mundo perigoso, marcado pelo aumento de níveis de gastos militares, pelo aprofundamento de tensões geopolíticas e pela ampliação dos conflitos violentos em todo o mundo. Nesse contexto, Guterres observa que alguns líderes usam o que ele chama de uma retórica apocalíptica sobre a utilização de armas nucleares. O secretário-geral cita a séria preocupação com a proliferação de armas ilícitas ligeiras e de pequeno calibre, uso de dispositivos explosivos em áreas povoadas, acrescenta a aplicação militar de tecnologias novas e emergentes, incluindo a inteligência artificial. O apelo feito aos líderes mundiais é que invistam na paz, reforçando sistemas e ferramentas que impeçam a proliferação e utilização de armas mortíferas. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. E a situação de Jair Bolsonaro está cada vez mais difícil. Os ex-comandantes Marco Antônio Freire Gomes, do Exército, e Carlos Batista Júnior, da Aeronáutica, implicaram diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro na trama golpista, alvo de investigação em seus respectivos depoimentos à Polícia Federal. Ambos ajudaram a preencher lacunas importantes no caso, segundo envolvidos nas apurações que confirmaram a participação na reunião em dezembro de 2022, na qual foi discutida uma minuta golpista. A informação sobre o teor do depoimento de Freire Gomes foi revelada pela CNN Brasil. O encontro entre Bolsonaro e o então comandante das forças para discutir o tema foi apontado pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente, o tenente-coronel Mauro Cid, em seu acordo de delação premiada. Freire Gomes relatou à Polícia Federal que foram apresentados a ele por Bolsonaro e pelo então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, duas versões da minuta golpista. O depoimento reforça evidências colhidas pela Polícia Federal que embasaram a operação determinada pelo ministro Alexandre de Moraes em fevereiro contra Bolsonaro, ex-ministros militares e outros aliados. As investigações apontam ainda que há dados que comprovam que o ex-presidente analisou e alterou uma minuta de decreto que tudo indica embasaria a consumação do golpe de Estado em andamento em dezembro de 2022. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou ontem numa palestra na PUC de São Paulo que a politização das Forças Armadas foi dramática para a democracia e que as instituições militares fizeram papelão no Tribunal Superior Eleitoral. Eu digo para vocês, não foi só um papelão, foi uma palhaçada. Infelizmente, o que aconteceu com um determinado segmento das Forças Armadas que defendiam um golpe como o golpe de 1964, que fez tanto mal ao nosso país. E quando se fala, mas não tinha corrupção, não podia se falar de corrupção. Não, dizer que em 64 não existia corrupção porque
não existia imprensa. A imprensa não podia divulgar absolutamente nada, então, aparentemente, não existia corrupção. O que a gente espera é que esses ministros militares envolvidos no golpe e Jair Bolsonaro sejam presos. Eu acredito que isso seja muito difícil. Após uma visita de 17 dias a Israel, a representante especial da ONU sobre violência sexual em conflitos relatou nesta segunda-feira que ela e uma equipe de especialistas encontraram informações claras e convincentes de estupro e tortura sexualizada cometida contra reféns durante os ataques terroristas de 7 de outubro. Pramila Patten acrescentou durante coletiva de imprensa após a divulgação do relatório que também há motivos razoáveis para acreditar que essa violência, que inclui outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, pode continuar contra aqueles que ainda estão detidos pelo Hamas e outros extremistas na faixa de Gaza. O relatório de seu gabinete foi resultado de uma visita oficial a Israel, a convite do governo, que incluiu uma visita à Cisjordânia ocupada entre 29 de janeiro e 14 de fevereiro. No ataque do Hamas em 7 de outubro, a equipe da missão da ONU constatou que há motivos para acreditar que a violência sexual relacionada ao conflito ocorreu em vários locais, incluindo estupro coletivo, em pelo menos 3 locais no sul de Israel. A equipe também encontrou um padrão de vítimas, a maioria mulheres, encontradas totalmente ou parcialmente nuas, amarradas e baleadas em vários locais, o que pode ser indicativo de algumas formas de violência sexual. Em alguns locais, a missão disse que não pôde verificar os incidentes de estupros relatados. A equipe da ONU avalia que a verdadeira extensão da violência sexual cometida durante os ataques de 7 de outubro e as suas consequências podem levar meses ou anos para emergir e talvez nunca seja totalmente conhecida. A equipe também visitou Ramallah, no território palestino ocupado, para ouvir as opiniões e preocupações de autoridades e representantes da sociedade civil desde 7 de outubro, que supostamente implicam as forças de segurança e os colonos israelenses. Pramila Patten ouviu as preocupações levantadas sobre o tratamento cruel, desumano e degradante dos palestinos detidos, incluindo a violência sexual na forma de buscas invasivas, ameaças de estupro e nudez forçada prolongada. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. Podcast Bichos Tagarelas. E o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo Uber 99, cumprindo parte da promessa de campanha eleitoral de 2022. A proposta apresentada prevê contribuição do INSS, auxílio maternidade, pagamento mínimo por hora de trabalho no valor de R$ 32,10. O texto prevê que a jornada de trabalho em uma mesma plataforma não pode ultrapassar 12 horas diárias. Os trabalhadores devem realizar ao menos 8 horas diárias para ter acesso ao piso da categoria. Com as mudanças, o governo prevê arrecadar 279 milhões de reais por mês apenas das empresas. O governo pode inserir na rotina sindical agora 778 mil trabalhadores, número verificado pelo IBGE em 2022 para motoristas de aplicativos de transporte de passageiros. Lula afirmou que o governo vai discutir uma linha de crédito para motoristas de aplicativo mudarem de carro ou trocar em peças antigas, por exemplo. Depois, segundo ele, vamos ver o que a gente vai baratear na linha de crédito para vocês, disse o presidente Lula. Então o governo apresentou essa proposta. O projeto prevê um aval do Congresso para começar a valer. Se aprovado, deve beneficiar então cerca de 1 milhão de trabalhadores do setor chamado de 4 rodas, com empresas como Uber e 99, segundo o setor. Agora, tudo depende do Congresso Nacional e da celeridade. É importante colocar que
A votação deve ocorrer ainda neste mês de março, porque tem urgência constitucional. O que significa um projeto ter urgência constitucional? Que esse projeto ele fica na frente de todos os demais projetos que estão tramitando no Congresso Nacional. Então ele tem prioridade, e se tem prioridade, a expectativa é que seja votado ainda nesse mês de março. Vamos direto para Nova York ouvir o nosso comentarista Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski de Nova York. Um dos assuntos que percorreu aqui a mídia norte-americana foi a notícia que a França se tornou o primeiro país do mundo a consagrar o direito ao aborto em sua Constituição nesta segunda-feira. Os legisladores de ambas as casas do parlamento francês votaram 780 a favor e 72 contra a medida, eliminando facilmente a maioria de 3/5 necessárias para alterar a Constituição francesa. A votação desta segunda-feira foi realizada durante uma reunião especial de legisladores no Palácio de Versalhes, a sudoeste de Paris. Foi o passo final no processo legislativo. Os legisladores saudaram o movimento como uma maneira histórica de a França enviar um sinal claro de apoio aos direitos reprodutivos. Com o aborto sobre a ameaça nos Estados Unidos, bem como em partes da Europa, como a Hungria, onde os partidos de extrema-direita chegaram ao poder. Após a votação, a Torre Eiffel foi iluminada com as palavras "Meu corpo, minha escolha". O primeiro-ministro Gabriel Attal disse antes da votação que os legisladores tinham uma dívida moral com as mulheres que, no passado, eram forçadas a sofrer abortos ilegais. Acima de tudo, estamos enviando uma mensagem para todas as mulheres. Seu corpo pertence a você, disse Attal. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que o governo realizaria uma cerimônia formal celebrando a aprovação da emenda na próxima sexta-feira, Dia Internacional dos Direitos da Mulher. A França legalizou o aborto pela primeira vez em 1975, após uma campanha liderada pela então ministra da Saúde, Simone Weil, uma sobrevivente de Auschwitz, que se tornou um dos ícones feministas mais famosos do país. E a Igreja Católica foi um dos poucos grupos a anunciar sua oposição à emenda. A Pontifícia Academia para a Vida, o órgão do Vaticano que se concentra em questões relacionadas à bioética, disse em comunicado que na era dos direitos humanos universais não pode haver direito de tirar a vida humana. É isso aí. O aborto sempre um assunto muito polêmico e, obviamente, vai ser debatido por muitas pessoas, muitos especialistas vão abordar esse tema durante a semana. E a França é o primeiro país no mundo, a partir de agora, a ter na sua Constituição o direito ao aborto. É isso aí. Um forte abraço a todos. E vamos às notinhas das araras que você precisa acompanhar nesta terça-feira. Lula reúne-se com Pacheco e líderes do Senado. Haddad deve se encontrar com congressistas para tratar sobre a MP da desoneração.
conta de luz, a ANEEL define novos valores e regras para acionamento de bandeiras. O que vai acontecer aqui? O preço das bandeiras tarifárias deve cair até 36,7% em 2024. A ANEEL define hoje os novos valores e as regras para acionamento das bandeiras amarela e vermelha, patamar 1 e 2. O custo extra deve cair em todos os patamares. Essa é uma boa notícia para nós que pagamos a luz, para as empresas que pagam a luz, a energia. E Lula terá um encontro com Pacheco, o presidente do Senado Federal. Ele se reúne às 19 horas. Líderes de partidos da base de apoio do governo participam. Um dos temas da reunião é a MP 1208, que mantém a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir com líderes dos partidos da base governista e da oposição para apresentar os dados de impacto do fim do PERSE, que é aquele para as empresas, né, de eventos, e da reoneração de municípios. O encontro é costurado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e ainda não foi confirmado oficialmente. Lula revogou o trecho da medida provisória que reonerava os setores da iniciativa privada, mas deixou de fora a redução da contribuição previdenciária em cidades com até 142 mil habitantes. Prefeitos não gostaram e irão a Brasília para pressionar o Congresso e o governo a manter o benefício. Então, sempre quando tem um benefício, você pode saber que alguém vai perder. Alguém pode ser você, alguém pode ser as empresas, os empresários. Então, alguém vai perder com essa desoneração desses 17 setores da economia que mais empregam. Eu tenho muita dúvida se são realmente os setores que mais empregam. E como restou a MP 1202, o governo pode assegurar até 40 bilhões de reais em 2024 com a reoneração de pequenos municípios. Então, a expectativa do governo é arrecadar 40 bilhões de reais. E PP e União Brasil, os partidos avançaram as negociações para formar uma federação partidária com foco nas eleições de 2026 e poderão formar a maior bancada da Câmara pelos próximos 2 anos. As conversas estão avançadas e o desfecho deve sair nas próximas semanas. Resta saber quem é que vai ser a cabeça, né, da chapa ali, se é o PP ou se será o União Brasil. E a alta cúpula do Sebrae se reúne nesta semana para definir a política de crédito da instituição. Diretores e superintendentes vão traçar as diretrizes da destinação de 30 bilhões de reais em garantias para empréstimos. A Caixa tem que convocar um mutirão na semana passada, teve que convocar para destinar cerca de 230 milhões para contas vinculadas do FGTS de cerca de 20 mil funcionários do Grupo João Santos em recuperação judicial. Em janeiro foram pagos 150 milhões e agora faltam 80 milhões, uma boa notícia para os funcionários desse grupo. Essas foram as notinhas das araras. E quem está chegando é o nosso especialista na indústria automobilística, Renato Rossi. Amigos de Bichos Tagarelas, vamos aí aos temas do automóvel para vocês, sem muita política hoje, né? Vamos deixar um pouco o seu Netanyahu lá fazendo barbaridades em Gaza, continua
aquele impasse tenebroso da guerra de Gaza, o Putin fazendo outras barbaridades, depois tem os rebeldes Houthis jogando míssil nos americanos. O mundo está uma beleza, né? Então vamos deixar um pouco esses temas e vamos realmente para o automóvel. Bom, eu tenho aqui na minha frente o ranking dos 50 carros mais vendidos do mês de fevereiro de 2024. Foi um mês até que as vendas não caíram, houve até um acréscimo de vendas. E também sem grandes novidades nesse ranking aqui, principalmente nos 10 primeiros colocados. E mudou bastante o perfil do consumo no Brasil. Eu recordo que há pouco tempo atrás, esses 10, o ano passado, 2023, 2022, os 10 primeiros lugares, em geral, 5 primeiros lugares, 6 primeiros lugares, eram ocupados pelos SUVs de porte médio. Então dava Renegade na primeira ou segunda colocação, o Compass, também o Creta, o Nissan Kicks e tantos outros. E aí esses carros foram desaparecendo das primeiras colocações. O perfil de consumo, talvez pela restrição financeira dos brasileiros, muito endividamento ainda nesse país, embora eu acho que o Brasil só pode comemorar ter um PIB, eu não sou negacionista, né? Eu acho que um produto interno bruto de 2,9% pode sinalizar dias melhores para o Brasil, tomara, né? Eu não sou, além de não ser negacionista, eu não torço como os amigos aí que torcem demais contra o governo, sempre pensando na volta do capitão, aquela coisa tão cansativa. E até hoje eu via em programa de rádio pela manhã os caras falando mal demais desse 2,9%, que isso aí é o prenúncio de algo muito ruim no Brasil em 2023. Cara pálida, vai ser prenúncio de quê 2,9? Pode ser prenúncio de 3, 3,50, né? 3,5, dependendo de uma série de fatores, né? Dependendo das taxas de juros, dependendo das exportações brasileiras, dependendo de uma reativação do comércio internacional, que anda sofrendo muito com essas guerras, também com as questões climáticas, né? Todos os mercados caíram em 2023, principalmente o mercado automobilístico que está sofrendo os prejuízos ali no Mar Vermelho, com esses ataques constantes dos rebeldes Houthis, que acabam fazendo uma grande disrupção na cadeia produtiva da indústria automobilística, né? A geopolítica é complicada e a logística está mais complicada ainda. Imagina esses navios que chegam lá, são bombardeados, alguns já foram afundados, e para fugir daquele inferno ali do Mar Vermelho, eles têm que costear toda a África para sair naquele tenebroso Cabo da Boa Esperança, de navegação extremamente tormentosa e difícil. E cada viagem dessas, que ali pelo Cabo da Boa Esperança, pelo Canal de Suez, passa normalmente 70% da produção de peças e componentes eletrônicos que alimentam a indústria automobilística ocidental, que são produzidos na Ásia. A Ásia, principalmente a China, Taiwan é um campeão mundial de produção de chips altamente especializados para automóveis. Tem muita especialização eletrônica também hoje na Ásia. E países que não eram nada começam a se tornar também potências automobilísticas. É o caso do Vietnã, de triste história, né? Foi massacrado o Vietnã e acabou ganhando a guerra contra os americanos. Mas ele tem hoje, por exemplo, uma marca extremamente bem cotada no mundo do automóvel, que é a VinFast. Não é Win, é Vin mesmo, VinFast, que tem carros esportivos, sedãs interessantes e que está aí em todos os salões internacionais. A VinFast está presente também no Salão de Genebra, que voltou ao seu lugar original ali no Palexpo, no centro de Genebra, aquele grande edifício vetusto com 2 andares, onde há no mínimo ali 60 anos se localiza o Salão de Genebra, que esse ano mudou completamente o perfil, já que havia um domínio bem evidente das montadoras chinesas e até essas outras asiáticas aí, como a VinFast e outras correndo por fora. Claro que a disrupção é tremenda, né? E tudo isso acaba afetando o mercado automobilístico, acaba gerando tensões mundiais, né?
E as montadoras se prejudicam com isso, perdem milhões de dólares, né, ou bilhões de dólares na paralisação da produção. E aí também acontece isso que aconteceu agora, os reflexos no mercado automobilístico, e os SUVs de porte médio, que são veículos mais sofisticados e mais caros, eles acabaram perdendo espaço para carros, até para carros de entrada, porque são carros que não têm grande sofisticação tecnológica. O exemplo é o primeiro colocado, aliás, há muito tempo a Fiat Strada é um bom veículo da Fiat, mas não é um carrão, não é um veículo com uma sofisticação muito grande. Vendeu 8.568 unidades, muito, em mês de fevereiro. Mesma coisa eu digo do Polo. Esse Polo é um acerto da Volkswagen. A Volkswagen parece que tinha uma bola de cristal lá e mirou que o mercado ia se modificar. Fez um carrinho decente, um carrinho compacto, não é novidade o Polo no mercado brasileiro, onde ele foi lançado em 2016, mas esse realmente é o melhor Polo que eu experimentei. Um carro de boa dirigibilidade, um carro seguro, que equipado com motor 1.0, tanto na versão 1.0 com 128 HPs, como aquela outra versão com 111 HPs, ele é um motor extremamente competente. É um carro veloz esse Polo, veloz e com uma excelente dirigibilidade. Está em segundo lugar em fevereiro, com 8.063 unidades. No terceiro lugar, o Fiat Argo. Esse aí come pelas beiras, né? Foi lançado lá já no distante 2021, vendeu 6.507 unidades, é um bom carro, eu testei esse Argo. E é interessante, o Argo se torna melhor em velocidades mais elevadas, mais grudado ao chão, mais estável. É interessante isso. Quem me chamou a atenção disso foi o Ricardo Dilser, um cara muito competente, que é um assessor técnico lá da Fiat, que muitos testes o Ricardo fez ao meu lado em cidades do Brasil. Hoje ele é responsável pela frota da Fiat, principalmente para as entregas de carros a jornalistas. Depois, no quinto lugar, outra surprise. Lembrando que o Mobi está aí em quarto lugar no ranking, 6.288 unidades. É brabo, né? O Mobizinho é o compactozinho mesmo, né? Aquele carro tem aquela frente que é meio narigudo, ele tem uma frente alta, impositiva, mas também a imposição dele acaba ali, né? Porque o habitáculo é bem restrito, cabe 4 pessoas, não tem folga ali, tem um entre-eixos mais ou menos de 2,50 m. Ele é um carro para uso urbano, serve bem, né? Agora, viajar de Mobi com o passageiro do lado quase sentado no seu colo não é muito legal não, né? É um espaço muito restrito em terra. Mas vendeu 6.288 unidades. Quinto lugar, outra surprise, como dizia uma velha música dos Rolling Stones. 6.017 unidades para a Renault Kwid. O Kwid é um bom carro da Renault, né? Iniciou mal no mercado mundial, os indianos era inicialmente um produto para índios, os indianos jogaram o Kwid contra o muro, aqueles maldosos, né? Aliás, esses indianos têm que parar de estuprar a mulher, né? Eu acho que é um negócio que não combina nem com um país que, apesar de ter 1 bilhão e 400 milhões, é um país democrático, né? E tem esse negócio ainda de estupro coletivo, que é um nojo, né? Agora, estuprar uma brasileira com o amigo dela, com o marido dela espanhol, mas que coisa horrorosa, um estupro coletivo. O Narendra Modi, que é o presidente da Índia, o primeiro-ministro indiano, disse que qualquer estuprador ia ser enforcado. Ele já enforcou lá uns 6.000 ou 10.000 estupradores, e continua a Índia produzindo estuprador. Né? Vamos ver isso aí, qual é a razão cultural desse estupro coletivo, né? Parece uma raiva coletiva contra a mulher, né? Mas tudo bem, falamos um pouco a nossa parada sociológica, agora voltamos ao automóvel. O Renault Kwid vendeu 6.017. Como eu disse, o Renault Kwid foi jogado no teste de impacto lá no Indian NCAP, que é o Instituto de Validação Veicular da Comunidade da Índia, e se desmanchou. O carro abriu e, foi terrível, né? Deu um escândalo tremendo, aquele Narendra Modi, que é um tremendo nacionalista, disse que os europeus, os franceses, eram os velhos colonialistas que queriam mais botar porcaria na Índia. Foi um rolo tremendo e a Renault teve que recuar. Pegou o Kwid da Índia, refez todo o carro, botou reforços estruturais,
Já no segundo teste, o carrinho pegou 3 estrelas e os indianos deixaram ele voltar para as ruas e estradas. O Kwid é um sucesso de venda na Índia. E aqui no Brasil também, tá bem, hein, o Kwidzinho, mas é um bom carrinho para uso urbano. Eu prefiro o Kwid do que o Mob, sem dúvida nenhuma. Acho o Kwid uma dirigibilidade mais precisa em relação ao Mob. Sexto lugar, Hyundai HB20, esse é o coreano que está sempre aí nas bocas, 5.287 unidades, não é grande carro, não é uma dirigibilidade excepcional, mas quebra o galho, né? Ele tem boa rigidez funcional, é um carro firme nas reações e o brasileiro gosta dele. Sétimo lugar, Hyundai Creta com 4.385, esse aí é o SUV da Hyundai. Eu, sinceramente, andei várias vezes, eu não gosto muito do doce balanço do Creta. Acho que ele podia ter suspensões um pouco mais comprometidas com a segurança ativa e que não fossem tão incompatíveis com o pavimento. Parece que as suspensões do Creta pisam com salto alto, tão suaves, meio moles, né? Eu acho que chinês que gostaria muito desse Creta, que, aliás, não é vendido na China, né? Mas ele vende bem no Brasil, 4.385 unidades. Oitavo lugar, o Chevrolet Onix velho de guerra, 4.299 unidades. Nono lugar, a Saveiro, que não é a nova Saveiro, mas também vendeu bem. Até que fizeram uma restilização bonitinha, né? Ficou legal. Eu estou pegando a Saveiro nessa semana aí na quarta-feira e vamos ver como é que ela se comporta, né? Porque para jornalista não adianta falar sobre o carro, né? Nós queremos saber como o carro se comporta, qual é o comportamento dinâmico. Décimo lugar, o Jeep Compass com 4.074, esse é um velho conhecido do ranking dos mais vendidos. É um bom veículo esse Compass, sem dúvida nenhuma, não é à toa que o brasileiro gostou dele. Já vendeu mais, né? Tá meio caro e tal, tem versões até que custam mais de 300 mil reais. É um carro de porte médio, então o pessoal se ressente desses preços elevados do Compass. 11º lugar, o Volkswagen T-Cross, com 4.039. T-Cross é o tipo do carro choveu muito, mas não molhou, quer dizer, ele tem um design bastante comum, mas eu acho que eu estou sendo indelicado, injusto com meu grande amigo José Carlos Pavone, que é o diretor de design da Volkswagen Brasil e América Latina. Muito entrevistei o Pavone na época que ele estava lá na Alemanha, chefiando o design da Volkswagen, da marca Volkswagen. Foi ele que desenhou o último Jetta, fez um ótimo trabalho, um design forte, um design com aquele conservadorismo da Volkswagen, mas expressa uma certa esportividade. O Pavone é o desenhista do T-Cross. Muito ele me explicou o que significava aquelas linhas do T-Cross, os ângulos do T-Cross, e ele falou que o T-Cross era para atingir um amplo público. Tinha realmente um design mais genérico, porque ele não era para nenhum nicho de consumidor, ele era para todos, desde a senhora, a sua filha, o marido, o filho, o avô, a avó, o bisavô, o tataravô, quem dirigisse, tivesse carteira, podia comprar o T-Cross. E vendeu 4.039 unidades, entrou em 11º lugar. Bom, eu paro por aí para não encher o saco de vocês também. Tem muitos mais, né? Só a gente vê aqui alguns que caíram, né? Caíram. Eu vejo, por exemplo, com tristeza, o Jeep Renegade, que sempre esteve entre os 5 primeiros, caiu para a 16ª posição, com 3.502. Chato isso, hein? O Renegade, eu reputo ele como um excelente produto, mas ele está um pouco cansado no mercado, né? Ele também elevou o preço, as pessoas meio rejeitaram o preço das versões mais sofisticadas. Os chineses aí estão correndo por fora, vendendo seus elétricos a preço muito competitivo. E eu estou aqui com o ranking. Vamos dar aqui os... Agora tem também os que não são vencedores, né? Vamos ver os dois últimos aí do ranking, o 49 e o 50. 49 e o Hora. O Hora que foi lançado agora. Bom, esse ranking ele nem teve tempo de entrar no mercado. O Hora é um ótimo carro elétrico da GWM, Great Wall Motors, ótima marca chinesa. Vai subir no ranking, porque ele não teve tempo de ser vendido ainda, vieram poucas unidades da China. E em 50º lugar, o carro que teve, na minha opinião, o design mais feio
entre os veículos vendidos no Brasil, Mitsubishi Eclipse Cross. Eu acho que realmente a cabeça do designer entrou em eclipse quando ele desenhou o carro, que tinha um vidro traseiro mais ou menos em 4 ou 5 camadas, era por andares o vidro, um negócio verdadeiramente absurdo. Pior que eles reformularam o design, você sabe o que aconteceu? Piorou. Então, amigos, eu acho que ele vende pouco porque é um carro feio. Vendeu só 562 unidades. Até o próximo, bichos tagarelas. Internacional. Vamos aos destaques internacionais na imprensa. New York Times: governo do Arizona veta projeto de lei que permite à polícia prender imigrantes. Washington Post: o improvável plano dos Estados Unidos para uma força de segurança palestina revitalizada. Wall Street Journal: China emitirá 1 trilhão de yuans em títulos especiais. Clarim, da Argentina: ministro da Economia se fortalece na briga com governadores e passa a controlar fundos fiduciários. The Guardian: negociadores do Reino Unido vão à Índia em último esforço para selar acordo de livre comércio. Financial Times: inflação persistente encoraja a BCE a resistir aos apelos por cortes em taxas de juros. E mediadores egípcios e integrantes do Hamas se reuniram pelo segundo dia consecutivo no Cairo para tentar chegar a um acordo sobre um cessar-fogo. O grande problema é que os israelenses não compareceram. E o vice-presidente dos Estados Unidos na ONU, o vice-representante, dos Estados Unidos na ONU, Robert Wood, disse que o país está trabalhando em um novo projeto de resolução sobre Gaza. A proposta inclui a liberação de reféns e a entrada de ajuda humanitária no território palestino, no que restou do território palestino. Até ontem havia um registro de 30.954 mortos palestinos e 1.139 israelenses. Do total de mortos na faixa de Gaza, na Cisjordânia, 12.410 crianças mortas e 8.400 mulheres. E o governo alemão negou estar planejando um ataque ao território russo. Primeiro foi o Macron da França e agora botaram nas costas da Alemanha, e ninguém quer enfrentar de frente, Putin. E hoje é o dia da super terça nos Estados Unidos. As prévias dos partidos republicano e democrata serão realizadas em 16 estados e um território dos Estados Unidos. É o dia mais importante para os pré-candidatos à Casa Branca. Serão disputados 865 dos 2.429 delegados republicanos e 1.420 dos 3.934 democratas. E, por unanimidade, os 9 juízes da Corte Suprema dos Estados Unidos decidiram que o ex-presidente poderá disputar as primárias republicanas no Colorado e a eleição para a Casa Branca. O veredito também reverte as decisões de Illinois, Maine, que haviam emitido sentenças semelhantes. Então, uma vitória aí de Trump, e você não tem a dúvida, a polarização vai ser das eleições americanas deste ano, Donald Trump e Joe Biden. É interessante que Joe Biden, a economia dos Estados Unidos está bem, mas a figura de Joe Biden não se está bem, porque para os americanos, Joe Biden estaria velho, né? Ele está com 81 anos hoje. Então, quando ele assumisse um novo mandato, ele teria 82 anos. Joe Biden, hoje, se a eleição fosse hoje, ele perderia para Donald Trump. Acabou-se o que era doce.
Vamos agradecer o nosso especialista em marketing digital, Ricardo Weg, ao nosso maestro editor Maurício Viana, ao Carlos Kaminski, nosso correspondente em Nova York, o nosso franco-brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística, ao nosso parceiro, a nossa parceira Rádio ONU, também de Nova York, e agradecer a você por essa audiência qualificada. Obrigado e até amanhã. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.